Boa tarde a todos! Tudo bem com vocês? Espero live semanal de perguntas e respostas, live tira dúvidas, né? Como vocês sabem, aqui no Instagram eu coloco bastante conteúdo sempre, a gente tem conteúdo no feed todos os dias, conteúdo nos stories todos os dias, tem caixinha de perguntas todos os dias que eu respondo e também semanalmente eu faço aqui uma live de perguntas e respostas. Então eu aproveito essa oportunidade para tirar dúvidas recorrentes de vocês ou dúvidas que vocês colocaram na caixinha de perguntas, porque sempre tem vários assuntos, né, que a gente pode falar com um pouquinho mais de detalhamento, com um pouquinho mais de informação, então eu gosto de usar essas lives para isso. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Oi, Lena, boa tarde. Oi, Luciana, tudo jóia? Que bom tê-las aqui. Boa tarde, Patrícia. Quem está aqui que já assistiu alguma live minha, tem muita gente que já assistiu lives, aulas minhas. Tem alguém aqui que nunca assistiu nenhuma live minha, nenhuma aula minha? Coloca aqui para mim, por favor, se você está chegando hoje. Ju, depois que te conheci, só vejo defeitos na iluminação. Isso acontece, viu? Quando o bichinho da iluminação morde a gente acaba ficando muito mais exigente, né? Muito mais criterioso com a iluminação e a gente passa a reparar nessas questões todas. Ah, que legal, Patrícia. Tá chegando hoje, é isso? Então seja bem-vinda. Se é a primeira aula que você assiste. Eliel também, boa tarde, Eliel. Muito bom ter vocês aqui. Então, de que forma funcionam essas lives, né? Eu pego perguntas que vocês já colocam na caixinha de perguntas, então eu abri uma caixinha de perguntas ontem, tem bastante pergunta lá, vou respondendo essas perguntas, mas também se surgirem outras dúvidas aqui ao longo da nossa live, do nosso bate-papo, fiquem à vontade para colocar. É só você clicar aí nesse ponto de interrogação que tem aí na sua tela, coloca aí a sua dúvida que aí eu vou vou respondendo aqui ao longo da live de hoje, tá? Se tiver algum tema, alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar. A ideia é que seja mesmo um momento bem interativo, então eu gosto que vocês respondam, que vocês falem comigo, que vocês façam comentários e que seja bastante dinâmico também. Então tragam aí as suas dúvidas que a gente vai conversando, tá? Eu vou colocar aqui primeiro uma pergunta que foi feita aqui da caixinha de pergunta, né? Essa pergunta aqui achei bem interessante. Você sugere perfil com LED integrado ou é melhor perfil e fitas separados para manutenção? Então, essa resposta ela precisa ser dividida em duas partes, né? Quando a gente fala em perfil de LED, a gente tem esse perfil, ele pode utilizar a fita de LED, que é aquela fita normal, né, que a gente conhece, bem padrão de mercado, ou ele pode utilizar um módulo de LED, que é uma plaquinha rígida com os LEDs ali integrados àquela placa. Existem esses dois tipos. Quando o perfil leva a placa de LED, então ele é totalmente integrado, ele é uma luminária com LED integrado, e essa placa de LED não pode ser substituída, não é algo que é substituível facilmente. Muitas vezes os fabricantes nem vendem para os usuários finais, né? Por exemplo, a gente não vai ver isso para comprar numa Leroy Merlin ou qualquer outro tipo de loja. Então, quando ele leva esse tipo de produto, não dá para a gente fazer uma manutenção do ponto de vista de substituição. E aí, se esse perfil queimar, se você quiser trocar por qualquer motivo, você tem que trocar a peça toda. Ou então, mas qual é o benefício, né, de se usar o perfil com módulo de LED? Quando ele usa o módulo de LED, geralmente você consegue trabalhar com fluxos luminosos mais elevados, porque o módulo ele chega, né, a fluxos e potências maiores do que a fita. E também a vida útil é mais longa. Então a fita você vai ter ali fita de 15, 20, 25 mil horas. Com o módulo de LED você consegue chegar até 50 mil horas ou mais. Então essas são as vantagens. Geralmente é um perfil que é um pouco mais caro e é utilizado mais para fins profissionais, para iluminar escritórios, para iluminar empresas, locais que ficam aceso muito tempo, né? Sei lá, 24 horas por dia ou 18 horas por dia, que aí vai consumir bastante da vida útil desse equipamento e aí você acaba, o investimento inicial é mais alto, mas a empresa, o usuário, tem uma economia na manutenção e na reposição.
Agora, existe também o perfil que utiliza a fita de LED, que aí é o perfil que a gente vê aí de forma mais comum no mercado, que é utilizado em residências, em lojas e até outros empreendimentos também. Também é possível usar em empreendimentos comerciais, só que ele não tem tanta essa vantagem aí da manutenção e da longa vida útil, né? A vida da fita aí vai ser até umas 25 mil horas, geralmente, tem, né, uma certa variação de mercado a depender do fornecedor. E geralmente também ela tem um fluxo luminoso ali mais limitado, né? O módulo ele chega num fluxo mais elevado. Só que aí esse perfil com a fita você pode especificar e pode comprar de duas formas. Então, tanto você pode comprar isso de um fornecedor que já te entregue o perfil com a fita instalada no perfil, o rabicho, tudo certinho para fazer a instalação. Então, você não precisa montar isso na obra. Ou também você pode comprar isso separadamente. Você compra o perfil, você compra a fita, compra o driver e o instalador faz essa instalação na obra. E aí qual é a diferença? Geralmente quando você vai comprar tudo junto, a empresa vai te entregar tudo junto, geralmente vai ser um pouco mais caro do que se você comprar tudo separado, claro. Porque essa empresa teve uma mão de obra, né? Teve todo um trabalho ali para fazer aquela montagem. Você compra aquilo muitas vezes por medida. Então eu preciso de um perfil de 2,40 metros. A empresa vai te entregar certinho 2,40 metros só para você instalar no local. Agora, se você comprar isso de forma toda separada, o perfil geralmente você até consegue comprar por medida, né? 2,40 metros, ou senão você vai ter que comprar maior e cortar na obra. Mas o perfil você até consegue comprar na medida. Mas aí a fita, você vai precisar comprar um rolo de fita, geralmente vem 5 metros. Então você precisa de 2,40 metros, mas você vai comprar 5 e vai descartar 2,60 metros ou usar em outra obra. Então tem essa questão, né, da facilidade por já vir sob medida, por já vir montado, porque essa montagem é uma coisa delicada, que tem que ser feita com cuidado, especialmente se tiver emenda de fita. Então, às vezes você pegou uma fita, né, já tá usando ali, você comprou um rolo de 5 metros e você vai ter um trecho de 4 metros e você vai ter ali um outro trecho que você vai precisar fazer uma emenda com outra fita. Essa emenda entre fitas é possível de ser feita, existe um conector que faz isso, que é uma coisa que facilita um pouco, mas via de regra a forma como se faz é com ferro de solda. E esse ferro de solda também precisa ser manuseado com bastante cuidado, porque a fita é muito fininha, é muito delicada. Então toda essa montagem precisa ser algo que precisa ser feito com muito cuidado, com muita atenção. Então às vezes você acaba economizando no material, mas ali na obra acaba despendendo mais tempo, né? Exigindo mais ali da mão de obra que está na obra. Por isso que é preciso avaliar, né, o quanto a pessoa que está na obra ou a empresa que está na obra tem conhecimento para fazer isso e se né, aquilo ali já está no orçamento da pessoa, para às vezes você economiza numa parte, mas aí o cara vai te cobrar mais porque ele tem que fazer essa montagem. Então, não existe essa divisão, né, o perfil com LED integrado ou perfil e fita separados, não é exatamente essa a divisão. Com LED integrado a gente está falando da placa de LED, que aí ele já vem tudo pronto, né, e se você precisar trocar, você troca tudo. Ou com a fita você pode comprar ou tudo pronto ou separado e montar na obra. E aí, mesmo que você compre tudo pronto, né, ela já venha, né, montada no perfil, com o driver e tudo mais, você instala na obra. Se lá na frente deu problema, você precisa fazer manutenção por qualquer motivo, você tem essa facilidade por ser a fita. Então você tira a fita, coloca a outra, troca o driver, tem bastante flexibilidade, tá? Então essa divisão não é exatamente assim da forma como foi colocada na pergunta, mas eu espero que tenha ficado clara a forma como eu expliquei, tá? Se sobraram dúvidas aí, pode colocar as dúvidas aqui que eu respondo. Vamos lá, outra pergunta. O que fazer quando o cálculo feito à mão da quantidade de luminárias deu diferente do de Alux? Uma certa variação, né, é possível acontecer mesmo, uma certa variação, porque tem uma exatidão diferente, né, o cálculo que é feito no software do cálculo feito à mão. E também uma coisa que eu acho que é importante, mas se foi, né, um resultado muito diferente, é importante, primeiro passo de tudo, verificar todos os parâmetros que estão sendo utilizados nos dois cálculos.
Então, quais são as variáveis que estão sendo consideradas no Dialux e quais são as variáveis que estão sendo consideradas no cálculo à mão? Porque às vezes no Dialux, né, quando você abre lá, você instala o Dialux, você já configura, né, as questões como fator de manutenção, por exemplo. Quando você faz o projeto, você estabelece qual que é a refletância de cada um das superfícies, parede, piso, teto. E aí, se no seu cálculo à mão isso tiver, esses parâmetros, né, estiverem diferentes, o seu resultado também certamente vai dar diferente. Também precisa se certificar de que você usou todos os dados certinhos, né, para ter uma boa base de comparação. Mas, via de regra é isso, não uma certa variação é esperada, mas não uma variação muito, muito brutal, muito gigantesca. Então, é preciso avaliar esses dados e ali refazer a conta ou refazer o cálculo até que bata, porque a ideia é que bata. Eu, no meu dia a dia, faço só cálculo no Dialux, né, no software de cálculo de iluminação. É muito mais rápido, ele facilita o trabalho e faz com que a gente ganhe muita velocidade, muita agilidade. Então, não seria viável para mim aqui hoje no meu dia a dia de projetos fazer cálculos à mão. Então, eu sugiro, né, se você está fazendo aí projeto no seu dia a dia, se você está pensando entre fazer à mão ou fazer no Dialux, sugiro que você faça no Dialux, porque realmente você ganha bastante velocidade, fora que você consegue fazer você consegue fazer testes, né? Você consegue testar muita situação, você consegue ter uma imagem 3D de como fica aquele efeito para você mostrar aquilo para o cliente. Então você ganha formas, né, de representação e de demonstrar para o cliente o efeito que são muito valiosas. Por isso que eu acho muito incrível e sugiro que utilize o software, tá? A Patrícia pergunta, qual o espaço mínimo de uma luminária para outra? Depende, Patrícia, aqui a resposta eu sei que não é a que você queria ouvir, mas depende, porque depende do tipo de luminária que está sendo utilizado, do ambiente, do pé direito, das cores das superfícies, do layout, o que você vai ter ali naquele ambiente. Então, não existe uma resposta pronta. Mesmo quando a gente fala de uma luminária para outra, quando a gente fala da luminária em relação à parede, da luminária em relação a um objeto que vai ser iluminado, infelizmente não existe resposta pronta. Por isso que a gente precisa, né, estudar e fazer realmente os cálculos e entender as características do ambiente, saber os produtos que você vai utilizar para que você possa chegar nesse resultado aí no seu projeto. Vamos para outra pergunta. Melhor marca ou sítio para comprar perfil para fita LED? Pela pergunta, eu acho que você está fazendo a pergunta de Portugal, né? Então, eu imagino que seja isso. A gente precisa, cada situação, cada tipo de projeto vai demandar um tipo de produto diferente. Então, é muito importante ter, né, um bom conhecimento de fornecedores, porque tem um fornecedor que vai te entregar tudo montado, como eu falei há pouco, né? Tem um fornecedor que vai te entregar tudo separado e você precisa montar na obra. Tem fornecedor que vai trabalhar com um tipo de perfil XYZ, outro que vai trabalhar com outros tipos de perfil, por isso que é muito importante entender. A Patrícia até mencionou meu curso, né, que ela está fazendo meu curso. Um dos bônus do meu curso é justamente uma lista de fornecedores que estão lá ranqueados por qualidade, por preço e por tipo de material que fornecem, justamente porque a gente tem uma oferta muito grande de produtos e de tipos de fornecedores no mercado. Então, fica muito difícil mesmo, né, sem ter uma direção, saber para onde ir. Então, quando a gente está falando de perfil, aqui em Portugal, né, eu gosto muito da Perfis LED, é uma marca que vende perfil e vende a fita, mas eles só vendem separado, eles não vendem montado, tem que ser montado na obra. Ou então também uma marca que eu utilizo aqui é a Tromilux, que também trabalha com perfil e eles já entregam montado, entregam prontinho para a obra. No Brasil, para perfil, eu gosto bastante de usar a Mr. LED, eles já entregam montado, eles entregam prontinho. E tem também, né, todas essas marcas que eu estou falando, tem todas as curvas fotométricas para utilizar no software de cálculo. Eu não utilizo marca que não tem curva fotométrica, que não disponibiliza curva fotométrica, porque realmente a variação do resultado da iluminação é muito grande, pode ser muito grande, a depender da característica do perfil. Então, eu já me deparei com um perfil que tinha uma perda de 30% do fluxo,
e já me deparei com perfis que tinha perda de 70% do fluxo. E não é necessariamente, não era uma marca ruim, muito pelo contrário, mas o perfil ali, a luminária, tinha características tais que a perda, né, a eficiência era muito baixa. Então, se eu não faço cálculo, se eu não estudo isso, se eu não sei, né, como que é essa saída de luz do perfil, eu posso ter um problema muito grande ali na obra, né, no local. Por isso que eu sempre faço cálculo, tá? Mas essas são sugestões aí, são nomes, né, que eu utilizo aqui no meu dia a dia de projetos. Outra pergunta, sugestão de iluminação para península de refeição que não seja pendente. E aqui realmente, né, eu entendo essa pergunta porque a gente às vezes acaba percebendo que o mercado pega uma tendência e parece que só usa aquilo, né? Então é só luminária pendente. Quando a gente fala em mesa de jantar, em ilha de cozinha, só luminária pendente. Tem várias outras formas de iluminar isso. Então, eu iluminei recentemente, fiz um projeto em que a gente usou um perfil linear, e esse perfil é aquele perfil que não tem luz difusa, né, em todo o perfil, ele tem partes que são fechadas e partes que são que eu tenho iluminação, que aí eu tenho uma peça que eu encaixo nesse perfil. Então, era uma ilha comprida, de acho que uns 2 metros de comprimento, então eu pus um perfil linear do comprimento certinho da ilha, né, exatamente na mesma posição, só que no teto, e com 3 luminárias embutidas ali, né, encaixadas nesse perfil para iluminar essa parte, o tampo da ilha. Isso foi feito, nesse caso, era um projeto com laje, não tinha forro, não tinha teto falso, então eu coloquei dessa forma um perfil sobreposto à laje, mas isso também poderia ser feito, por exemplo, com uma luminária embutida. Assim como eu pus o perfil, poderia não ter esse perfil e ter somente 3 peças, né, ou 4, enfim, a quantidade ideal ali para aquele ambiente, embutida no forro ou saliente, né, ela sobreposta à laje. Também você pode ter a iluminação linear, que já vai fazer uma luz um pouco mais difusa, né? Eu acho sempre interessante, não sempre, né? Não gosto de generalizar, porque cada projeto vai ter uma demanda diferente. Mas, geralmente, eu acho bacana a gente considerar o tamanho certinho da ilha só que no teto. Então, você pode pôr uma linha de luz, também fica bem interessante. Essas são algumas sugestões, mas sempre para definir, né, qual que é o melhor produto, qual que é a melhor tecnologia, o melhor conceito, vai depender do conceito do projeto como um todo, né? A gente precisa avaliar isso como um todo e avaliar as necessidades do local com base nas pessoas que vão ocupar aquele espaço, com base nas características do ambiente. Aí você consegue propor, né, o que vai ser mais adequado para aquele ambiente. Vamos para a próxima pergunta. No exterior, nas palas do edifício, iluminação de varanda, devo colocar o perfil LED longe ou próximo da parede? Então, isso daí também é outra questão que a gente precisa pensar na hora que a gente vai fazer o cálculo de iluminação. Toda vez que você coloca esse perfil vamos supor que a gente coloque encostado na parede, né? A situação que eu tenho é que a iluminação fica muito concentrada ali. Então, eu tenho uma luz que ela vai estar rasante na parede, com uma grande demarcação, principalmente da área superior, e a gente vai concentrar a luz muito próximo da edificação. Enquanto que se você coloca mais afastado, mais ou menos ali no eixo, você ilumina aquele ambiente como um todo. Então, se essa é a proposta, essa é a ideia, colocar isso mais no centro vai fazer com que você leve a iluminação para esse ambiente como um todo. Lembrando que quando a gente fala em varanda, não é legal você exagerar na quantidade de luz. Ela tem que ter um nível de iluminação mais baixo do que a sala, porque você está fazendo ali uma transição para a área externa. Se você tem uma varanda muito iluminada, fica uma coisa meio gritante, exagerada. Então, ela tem que ter um nível de iluminação mais baixo do que a sala, justamente porque é uma área de transição, né? A gente não quer ter essa diferença tão abrupta, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, podem ir colocando aí no ponto de interrogação que está aí na tela de vocês, tá? Outra pergunta, qual iluminação geral sem sanca você indicaria para substituir o painel de LED? Essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente fica
muitas vezes refém do painel de LED, pensando, poxa, mas se eu não posso usar o painel, o que eu vou utilizar, né? E essa pergunta pode ter vindo justamente pela forma como eu falo aqui com vocês e da importância da gente pensar na iluminação, que é muito além do painel de LED. Quando a gente fala no painel, é uma luminária que, via de regra, tem uma qualidade inferior, que tem uma qualidade de luz mesmo, né, da distribuição dessa luz também inferior, até porque geralmente ele é um material que vai gerar um pouco mais de ofuscamento do que outros materiais. E também é um material que não tem qualidade estética nenhuma, né? Então você fica muito limitado aí quando você usa o painel. Por isso que eu não recomendo. Quando a gente fala em uso de painel, eu recomendo utilizar em áreas estritamente técnicas. Por exemplo, uma salinha, né, de arrumar uma salinha de armazenagem, ou às vezes em lavanderia, eu uso em residências, mas sempre utilizar num local assim bem específico, né? Bem aquela lavanderia que não é aquela lavanderia que está integrada na cozinha, que está integrada na sala. É quando é realmente um ambiente totalmente separado e que é puramente técnico, tá? Então, nesse caso, eu uso, mas mesmo assim só uso de marcas boas, marcas reconhecidas de mercado, porque o que a gente mais tem é oferta de painel de LED e a grande maioria são produtos de qualidade baixíssima. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, eu falo bastante aqui do painel e provavelmente, né, por isso surgiu a pergunta, o que eu não uso painel, o que eu posso usar, né, sem ser o painel de LED, se eu não vou ter sanca? E aí a resposta é muito ampla, é muito grande, porque a gente tem inúmeras opções. Então você não tem sanca, mas você tem forro, porque uma coisa não depende da outra, né? Você pode não ter sanca, mas você pode ter forro. Então, se você tiver forro, você pode utilizar, por exemplo, luminárias de embutir. E aí podem ser downlights, pode ser perfil linear. Você pode fazer rasgos no gesso, se você quiser iluminação indireta, também é uma opção. Você pode usar plafond também, que aí já é uma luminária que vai ficar aparente. E tem esse plafond com emissão de luz direta para o ambiente, ou também tem plafonds com emissão de luz indireta, que são aqueles ditos rebatedores, né? Que é uma placa, que a luz está por cima dessa placa, então quando acende essa luz bate no teto e desce, na placa não, né, uma superfície redonda ou quadrada, essa luz bate no teto e desce para o ambiente. Gente, eu vou pedir para vocês, por favor, deixarem as perguntas de vocês no pontinho de interrogação que está aí na tela de vocês, porque a pergunta sobe e depois eu não consigo mais resgatar. Então, se vocês puderem fazer isso, me ajuda aqui na live, tá? Então, essa é uma outra opção também. Quando você não tem forro, você também pode utilizar os perfis, só que aí você vai utilizar perfil pendente ou perfil de sobrepor. Você também pode usar o trilho. O trilho você vai usar spots, né? Geralmente integrados nesse trilho. Então, você vai precisar... o spot ele emite uma luz mais focada, mais de destaque, mais direcionada. E aí não vai dar uma luz tão homogênea. Então, entendam, opções de produtos, e aqui eu só estou falando de teto, mas a gente também pode utilizar, por exemplo, na parede, né? Pode utilizar arandelas, você pode utilizar peças no ambiente que vão ser luminárias de piso, luminárias de mesa, você não precisa ficar também limitado ao teto. Você pode integrar a iluminação na marcenaria também, se você tiver uma estante, né? Uma cabeceira, se for num quarto. A sanca é só uma opção, é só uma versão do que a gente pode fazer quando a gente tem forro e se a gente quiser uma luz indireta. Mas existe uma variedade imensa de produtos no mercado, de soluções que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia de projetos. Por isso também que é uma das coisas que eu falo bastante ali no meu método, né? No meu método de ensino, ele é baseado em 4 pilares. E um dos pilares é baseado em produtos, porque embora a gente não deva projetar pensando em produtos, que é o que eu falo bastante aqui para vocês, a gente precisa assim conhecer todos os produtos, todas as soluções que estão à nossa disposição no mercado para que a gente possa fazer bons projetos, né, explorando tudo que existe aí e podendo trazer soluções inovadoras, tá? Então é isso que eu sugiro para vocês.
Então, infelizmente, também não tem uma resposta única para te passar. A escolha desse material, né, dessa tecnologia, dessa solução que vai ser utilizada no ambiente, vai depender muito de muitos fatores, né? Inclusive layout, tamanho do espaço, pé direito, objetivo, conceito, para que se possa definir. Mas existe muita coisa além da sanca, certo? Vamos lá. Estão chegando algumas respostas, algumas perguntas de vocês aqui. Opa. Aqui. Qual spot você usa para uma iluminação mais geral? A Jaque perguntou. Jaque, quando a gente fala em iluminação geral, eu tô falando, tô pensando geralmente que eu vou querer uma iluminação que seja mais homogênea, né? Eu posso ter uma iluminação geral que seja mais marcada, com mais contrastes, mas via de regra a gente está pensando numa iluminação mais homogênea. Então a gente precisa ter fontes de luz com facho mais aberto para que a gente consiga ter essa luz mais homogênea. O spot você pode utilizar, por exemplo, se você for utilizar lâmpada, dá para você fazer essa iluminação, por exemplo, com lâmpada de 36 graus, ou também hoje em dia existem dicróicas com facho de 60 graus, que já é um facho bem mais aberto, né? Por mais que não seja um facho difuso, já dá uma luz bem geral. Ou então também existem luminárias que você pode integrar no teto, que te dão um facho, né, uma distribuição luminosa bem mais aberta ainda. Vão trabalhar com 100 graus, 120 graus, e aí já é uma luz bem difusa que vai iluminar o ambiente como um todo sem causar sombras, né? A luminescência ambiente que a gente chama aí, quem assistiu ao desafio e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo bastante sobre isso, sobre os 3 pilares aí da iluminação qualitativa do Richard Kelly, e entende que a gente está falando de uma iluminação geral que não cause sombras muito pesadas no ambiente. Essas são algumas sugestões. Próxima. A Vanessa, Ju, o que muda especificar o perfil mais alto? Vanessa, quando a gente usa o perfil mais alto, eu não tô com nenhum perfil aqui perto de mim, mas quando o perfil ele é baixinho, a gente... sabe esse perfil de marcenaria, que ele geralmente vai ter uns 6 milímetros de altura, 8 milímetros de altura? Esse perfil geralmente não, quase 100% das vezes ele vai marcar os pontinhos de LED. Porque por mais que você tenha um difusor ótimo, né, que você tenha aí uma qualidade do difusor muito boa, a fita de LED está muito próxima do difusor. Então, às vezes, tem alguns que vão marcar muito, tem alguns que vão marcar menos, mas normalmente vai marcar. Quando você usa um perfil mais alto, você elimina essa possibilidade. Então, se eu estou usando, por exemplo, um perfil numa marcenaria que eu não vou ter a visão direta do perfil, por exemplo, numa instalação que vai estar debaixo do armário da pia para iluminar a bancada. Então eu coloco esse baixinho que dá tudo certo. Agora, se eu for utilizar um perfil no teto, aí já é interessante que ele seja mais alto, para justamente eu ter um espaço maior, né, entre a fita e o difusor, e aí eu ver essa luz totalmente difusa, não enxergar esses pontinhos de luz marcados no difusor. Agora, se eu estiver falando de um ambiente, por exemplo, sem forro, e eu quiser que esse driver do perfil ele esteja dentro, que o driver, né, que alimenta a fita esteja dentro do perfil, vai ser um perfil mais alto ainda. Ele vai ter no mínimo aí uns 6, 7 centímetros de altura e também vai ser mais largo, porque além dessa questão da altura, então a gente vai precisar de uma altura da fita LED para o difusor e ainda vou precisar de uma outra altura em cima para acomodar o driver dentro da peça. São basicamente essas as diferenças. Algumas pessoas já me falaram, mas aí eu posso utilizar a fita LED cobre se eu estou usando um perfil muito baixinho. Sim, só que aí o dinheiro que você está economizando no perfil, você está gastando na fita, ou se não até mais. A fita LED cobre é bem mais cara do que a fita normal, porque ela usa muito mais LEDs. Fora que, se o perfil ele é bem baixinho, você está usando a fita cobre, ele vai continuar marcando, ele vai marcar uma linha ao invés de marcar pontinhos, mas você vai ver uma linha acesa. Quando a gente está falando de um perfil alto, essa luz sai totalmente difusa, você não vê nada marcado no difusor. Vamos para a próxima.
A R70 e MR16 podem ser opções para iluminação geral, pensando em fugir do painel de LED? Pode ser opções, tá? Eu gosto mais de utilizar lâmpadas de facho mais aberto, então eu gosto muito de utilizar a MR16, que ela tem os fachos de 36 graus e hoje em dia tem o facho de 60 graus. Aqui em Portugal, inclusive, tem facho de 120 graus dessa lâmpada, então a gente consegue ter uma abertura bem grande, né? Uma luz bastante difusa. A R70 é uma lâmpada muito legal, eu gosto bastante, tem inclusive aqui uma atrás de mim, mas é uma lâmpada bem mais cara do que a MR16, né? Que é a dicróica, então não é sempre que a gente consegue colocar nos projetos, tá? O Marcos aqui na tela. Ju, como iluminar ambiente com pé direito duplo, com luminárias nas paredes na altura de arandela? Assim facilita a manutenção em caso de substituição de lâmpadas. Sim, é possível fazer isso. Nesse caso, eu gosto de utilizar arandelas que emitam luz para cima também, não somente que emitam luz para baixo, ou então aquela que emite luz para frente. Por exemplo, essa daqui que está atrás de mim, né? Ela emite luz para cima e para baixo. Ou seja, se eu tenho um pé direito duplo, eu tenho luz indo para cima também. Se ela não tivesse a parte superior ali, né? Tivesse só a emissão de luz para baixo, o que aconteceria? Se eu tivesse no ambiente com pé direito duplo, a parte superior do ambiente, especialmente à noite, ficaria muito escura, então fica um efeito meio esquisito. Então esse tipo de fonte de luz é interessante quando a gente fala nesse tipo de ambiente. Agora, se é um ambiente muito grande e a luminária só joga a luz para cima e para baixo, essa luz ela fica mais concentrada perto da luminária, né? Então se é uma área muito grande, o centro do ambiente tende a ficar mais escuro. Você pode usar só arandelas, mas, por exemplo, talvez você vai ter que complementar com abajures, luminárias de piso. Você não precisa utilizar o teto, isso é uma verdade, mas você vai precisar provavelmente complementar com outros tipos de fontes de luz. Vamos lá. Para quem não tem tanto conhecimento técnico, quais tipos de lâmpadas é interessante conhecer? Olha, é interessante conhecer todos os tipos, né? Na verdade, todos os produtos aí. Se você quer trabalhar com projeto de iluminação, é muito importante conhecer todos os produtos aí que estão à sua disposição. Quando a gente fala em lâmpadas, essas lâmpadas de destaque, né? A gente tem basicamente as ARs, as par e as dicróicas. A gente tem também aquelas lâmpadas que são mais decorativas, que tem aquela bipino pequenininha, e tem, por exemplo, algumas mais delicadinhas aí que são utilizadas em situações mais específicas, mas que não são tão comuns. Tem a lâmpada bulbo, que ela é utilizada para uma luz mais geral, né? Então, enquanto as de destaque, elas vão trabalhar com um facho de luz definido, 12, 24, 36 graus, eventualmente até 60, como eu falei. A lâmpada bulbo não, ela joga a luz para todos os lados. Então é uma lâmpada, por exemplo, que a gente coloca num abajur, porque aquele abajur convencional, né, de cúpula, porque ela ilumina o ambiente como um todo. Se eu colocar aquela lâmpada no abajur, ela vai jogar uma luz, uma lâmpada dicróica, por exemplo, num abajur, ela vai jogar luz somente para o teto. E quando eu tenho um abajur de cúpula, não é isso que eu quero. Então essas são as principais lâmpadas que a gente tem aí. A gente tem também as lâmpadas tubulares, que é que eu tô falando só de LED, né? Mas tem as fluorescentes também, que ainda existem no mercado. Tem as tubulares, que aí elas trabalham com... A gente tem as lâmpadas de 60 centímetros, 1,20 m e 1,5 m. Aqui em Portugal é mais comum a de 1,5 m. Que vão também trabalhar com uma iluminação mais geral. Então você vai utilizar numa luminária que fica embutida no teto, aquelas quadradas ou retangulares que são bem padrão de escritório, ou também em sancas, você pode utilizar a lâmpada, né, ao invés do perfil. Esses são os principais modelos aí que a gente encontra no mercado. Mas é interessante, é muito importante conhecer profundamente, porque aqui eu citei as lâmpadas e falei características, né, bem superficialmente. Mas a gente precisa conhecer para que a gente possa projetar corretamente para chegar lá naquele resultado. Para cada resultado que você quer, para cada situação, para cada tipo de projeto, vão ter os produtos que são adequados. Por isso que é importante a gente conhecê-los em profundidade. Tá? E por isso também que eu faço questão de ensinar isso para os meus alunos nos cursos, nas minhas aulas, sempre que eu estou junto, porque realmente isso é muito importante, né? Vai definir muita coisa. Se você não conhece as ferramentas que estão à disposição, realmente para fazer um projeto diferenciado é muito mais difícil. Iluminação de salão de cabeleireiro é um desafio? Por si só não, já que
não sei se é Jaque mesmo, mas não, por si só não é um desafio, né? Claro que tem as características corretas que a gente precisa considerar. Então, eu preciso de uma luz que seja homogênea, né? Eu preciso de uma iluminação sem contrastes, eu preciso ter o IRC mais elevado na área de corte, de tintura, de esmalteria e etc. Eu preciso tomar cuidado com o ofuscamento, quando a pessoa está deitada, por exemplo, lavando o cabelo, ou quando a pessoa está fazendo uma maquiagem que ela fica reclinada, se eu tenho uma luminária ali em cima dela que dá ofuscamento, é algo desconfortável. Então, tudo isso eu preciso observar. Tem, né, as suas características que precisam ser respeitadas, mas por si só não é um desafio, não. Aliás, é um projeto bem gostoso de fazer, eu gosto. Vamos lá. Essa pergunta chegou no meu story também semana passada, na última caixinha eu não consegui responder. Ju, como é feita a assessoria de iluminação por estudantes? E aqui eu queria entender, né, qual que é o nível do estudante aqui que a pessoa está falando, porque eu acho que quando a gente está falando num nível de estudante, por exemplo, na faculdade, o que você faz? Qual o trabalho que você tem? Você trabalha como estagiário, então você tem um supervisor de estágio que vai estar responsável pelo seu trabalho, de avaliar o seu trabalho, né, e ver se está tudo certinho, porque justamente você não tem todo o conhecimento necessário para desenvolver aquele trabalho. Então, você prestar um serviço, né, vender um serviço no mercado, sendo ainda estudante, não tendo a formação naquele assunto, eu acho um pouco complicado, até antiético, né? Porque você não tem toda a informação, você não tem o domínio daquele assunto. Então, você pode prestar os serviços no mercado. Eu, inclusive, incentivo que os meus alunos façam isso, né, rapidamente, que já comecem a se lançar no mercado e fazer projetos, mas você precisa ter concluído o curso para que você possa vender esse serviço. Caso contrário, você precisa deixar muito claro para o seu cliente que você ainda está numa posição de estudante, porque o que acontece, né? Se você errar, se você não tiver uma informação necessária para fazer aquele projeto, para seguir com aquilo em frente, eu acho isso um pouco perigoso. Então, eu tomaria bastante cuidado com isso. Ou então você faz em parceria com alguém que já, né, já seja um arquiteto, já seja um prestador de serviços, que vai poder dar, né, todo esse respaldo técnico para você no mercado. Quando a gente fala em projeto, claro que a gente precisa testar, a gente precisa fazer projetos, a gente precisa ganhar experiência, mas isso precisa ser feito com muita responsabilidade, porque afinal iluminação é saúde, né? Não é só beleza, não é só clarear o ambiente. Eu falo isso bastante aqui para vocês. Iluminação é saúde e a gente precisa ser muito responsável quando a gente fala em projetos de iluminação. Vamos lá. Acabaram as perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer para mim? Tem uma aqui, olha. Ju, dica para quem vai fazer o primeiro projeto de iluminação pública mais telegestão. Ingrid, já respondo a sua, tá? Então, dica para quem vai fazer o primeiro projeto de iluminação pública mais telegestão. Bom, uma dica que eu queria dar, não sei se você tá em São Paulo, se você tem possibilidade, semana que vem vai ter a Feira Expolux e vai ter um fórum, né, um ciclo de palestras da Expolux, e um dos dias vai ser bem aprofundado em iluminação pública e em telegestão. Vão ter profissionais ali super gabaritados, dos quais eu conheço quase todos, acho que eu só não conheço um, que eu trabalhei com eles, e são pessoas que têm um profundo conhecimento sobre iluminação pública e sobre telegestão. Então, uma dica aí seria você ir lá, tá nesse meio, assistir as palestras, conversar com essas pessoas, porque você consegue tirar muitas dúvidas. Quando a gente fala em telegestão, existe muitas variáveis, existem muitas formas de fazer telegestão. Então, você precisa entender muito bem aí qual que é a necessidade do teu cliente, qual que é, né, se já tem algum sistema lá ou não, como que ele pretende fazer essa gestão do local, qual que é esse nível de complexidade para você escolher o equipamento, né, a tecnologia
que melhor vai atender a necessidade ali do seu cliente. Você pode fazer isso de várias formas, então é um assunto bem técnico, bem específico, que precisa ser feito com bastante cuidado. Então eu te recomendo, né, assistir a esse fórum aí da Expolux, que vai ter ali pessoas super gabaritadas que vão poder te dar todas as informações e compartilhar cases e informações com você. Inclusive, né, fomentar também, você cultivar esse network, que vai te ajudar bastante. Acho que seria um excelente primeiro passo para você. Se você está com esse projeto agora, isso daí já vai acontecer semana que vem, com certeza vai te ajudar muito, tá? Fora, é claro, né, saber fazer projeto de iluminação pública, saber calcular, tudo isso está intrínseco, né? Mas um passo a mais aí é você buscar a informação com esse pessoal aí, que são pessoas super gabaritadas, com certeza vão conseguir ajudar. Deixa eu pegar aqui a pergunta da Ingrid. A Ingrid perguntou: o que você acha sobre iluminação vertical nos closets? É só bonito ou é funcional também? Ingrid, eu não entendi o que você quis dizer por iluminação vertical. Se você puder elaborar um pouquinho mais aqui, eu acho que eu consigo responder melhor. Pode ser? A Vanessa perguntou aqui: Ju, por gentileza, o perfil de LED pode ir até o fim, até a borda numa prateleira? Ou depende do tipo de prateleira onde ela está? Pode, Vanessa, mas a gente sempre tem que ter em mente que toda vez que o perfil de LED encosta numa superfície vertical, perfil de LED não, né? Qualquer iluminação, você está encostado ali numa superfície vertical, vai ficar marcado nessa superfície o facho do perfil. Então, é interessante sempre, né, se possível, a gente deixar ali um afastamento de 2, 3 centímetros ali de cada lado. Claro que vai precisar avaliar, às vezes a prateleira é muito pequena, você deixar esse afastamento vai ficar esquisito, então é bem caso a caso, mas o que eu gosto de fazer é deixar um pequeno afastamento para esse perfil não encostar na parede e não formar esse facho de uma forma tão marcada, né? Ficar um pouquinho mais suave. É até interessante também não deixar eu não gosto de deixar tão no limite, porque também às vezes na hora da instalação ali já fica meio complicado, sabe? Eu sempre gosto de deixar uma folguinha, mas mais do que isso, geralmente eu deixo ali uns 2, 3 centímetros de cada lado para essa marca aí na lateral do facho não ficar tão forte, né? Eu acho que fica mais bonito se ela fica mais suave, tá? Mas tecnicamente não tem nada que limite, né? É uma questão mais de efeito visual. Tecnicamente ele pode ir até o fim, não tem problema nenhum. A Helena falou: reutilizar ponto de dicróica existente quando o cliente não quer gastar para iluminação geral. Você pode dar uma olhada, Helena, se a dicróica de 60 graus resolveria o problema no seu projeto. Talvez, pode ser que seja uma possibilidade. Então, como ela já tem um facho bem mais aberto, claro que ela não é uma lâmpada difusa, né? Como eu disse para vocês, mas como ela tem um facho bem mais aberto, pode ser que ela ajude aí a resolver o seu problema. Agora, se nem isso ajudar, aí o ideal é trocar a luminária mesmo, você não tem muito para onde ir. Porque dentre lâmpadas, assim, eu não conheço pelo menos uma lâmpada que tenha um facho maior. Aí o ideal é trocar uma luminária por uma luminária mais difusa, tá? Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui. O valor a ser cobrado pelo projeto é calculado por metro quadrado do ambiente a ser iluminado? Estou querendo começar a fazer esse tipo de projeto. Legal, Marcos. Obrigada pela sua pergunta. Até coloquei um Reels essa semana sobre isso, que eu explico brevemente. A minha sugestão não é cobrar por metro quadrado, tá? Pelo menos aqui no meu escritório eu não faço dessa forma e não sugiro que vocês façam dessa forma. Por quê? O projeto de iluminação, a complexidade do projeto e o tempo que você vai levar no projeto não está associado à área do ambiente. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que fica bem fácil de entender. Eu vou fazer uma loja de joias, por exemplo, que eu tenho vários nichos, eu vou ter as joias ali expostas, tem a vitrine, tem a área onde, tem a mesa, né, onde a vendedora atende aos clientes, tem a área do caixa, tem estoque, tem um monte de coisa. É uma área pequena, sei lá, 50, 100 metros quadrados, mas que eu tenho várias mini áreas ali dentro que eu preciso avaliar com muito cuidado e fazer o projeto, e é difícil, não é fácil. Agora, imagina que eu vou fazer um projeto de um galpão, um centro logístico, centro de distribuição que tem 2.000, 5.000, 10.000 metros quadrados. É uma salona única, com um pé direito bem alto,
que eu vou iluminar tudo exatamente da mesma forma. Apesar de ser um projeto muito, muito maior, é um projeto que eu faço muito mais rápido e é muito mais simples de fazer do que um projeto de uma loja de joias. Então, quando você fala em cobrar por metro quadrado, você acaba caindo nesse problema, né? Nesse perigo. A não ser que você faça um único tipo de projeto, mas também não é o ideal, né? O ideal é a gente avaliar qual é a complexidade daquele projeto. Então, quando alguém vem me pedir um orçamento de projeto, primeira coisa, eu peço para a pessoa me enviar o projeto de arquitetura do local por e-mail, né? Tudo, corte, fachada, tudo que tiver, porque eu avalio qual é a complexidade daquele projeto, que nível de informação que eu tenho, porque às vezes tem muita informação, já fiz projetos que estava tudo ali detalhadinho, então era muito fácil, né, para eu entender onde quer colocar a iluminação. Já fiz projetos que não tinha nada detalhado. E aí ficava, né, uma coisa muito superficial, eu tinha que perguntar tudo para o cliente, entender tudo com o cliente. Então tudo isso vai fazer diferença. Então, de que forma eu faço? Eu avalio a complexidade desse projeto e eu estimo quanto tempo eu vou investir fazendo aquele projeto. Eu tenho já um cálculo aqui no escritório, que eu tenho o valor da hora, né, do escritório, considerando que eu faço o projeto ou que alguém da minha equipe faça o projeto. E aí, eu sei que aquele projeto vai levar 20 horas para fazer, por exemplo, e a hora do meu escritório é de R$10, por exemplo. Então, 20 vezes 10 dá 200, então eu sei que eu vou ter um custo de R$200 para aquele projeto, nesse exemplo, né? E aí, em cima disso, eu coloco o lucro, a margem de lucro que eu quero ter e os impostos. Então, eu sempre vou calcular em função do tempo que eu vou investir para fazer aquele projeto e não em função do metro quadrado. Eu acho que é uma forma muito mais justa com o profissional que está projetando e também com o cliente, porque ele vai ter um orçamento que seja de fato proporcional à dificuldade, né, ao grau de dificuldade que aquele projeto vai demandar do projetista, tá? Agora, para você definir qual é a sua hora, você precisa fazer várias contas para entender seu custo fixo, seu custo variável, né? Todas essas questões relativas ao seu escritório de uma forma geral. E também você precisa conseguir estimar o tempo que você vai levar fazendo cada projeto. Claro que no seu primeiro projeto você vai errar, ou para mais ou para menos, e aí você vai anotando. Então, a minha sugestão é, seu primeiro projeto, anote. Eu comecei tal hora, terminei tal hora, né? No dia 1, no dia 2, comecei tal hora, terminei tal hora. No fim do projeto, você vai saber exatamente quanto tempo você levou. Então, você já vai conseguindo ter uma base. Um projeto assim, mais ou menos, com esse nível de complexidade, eu demoro X horas. No segundo projeto, você já vai fazer essa estimativa muito melhor. E assim por diante. Hoje eu bato o olho no projeto e eu sei quanto tempo eu vou levar e a margem de erro não é muito grande. Então, a gente, né, com a experiência, fazendo aí vários projetos, a gente consegue saber disso e é uma ótima forma de calcular, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tá, a Ingrid falando, né, da iluminação vertical dos closets. Ela falou, me refiro à iluminação com perfil de LED que é colocado na lateral dos armários, no vertical, né, e não embaixo das prateleiras, no sentido horizontal. Entendi, Ingrid. Então, essa iluminação, ela funciona, ela é legal. Inclusive, tem um outro Reels que eu fiz aqui, que eu postei no meu perfil recentemente, de um marceneiro que ele mostra essa iluminação na vertical, ficou bem bacana. Mas a gente precisa entender... primeiro ponto, né? Qual que é o tamanho, qual que é a largura dessa prateleira? Se eu tenho uma prateleira, né, uma seção de armário que é muito larga, eu vou ter o perfil vertical, só que aí no centro vai estar mais escuro. Então, isso vai funcionar melhor quando você tem uma parte de armário que é mais estreitinha, né? Porque aí você vai ter uma iluminação bem homogênea ali em todas as prateleiras. E também, se você tiver... por exemplo, gavetas ali na frente, ela vai ser só uma iluminação que vai iluminar a frente da gaveta, não vai te ajudar muito. Então, você precisa entender a distribuição interna desse armário, né, desse closet, e também essa questão aí da largura dos módulos aí do armário. Mas pode funcionar, eu gosto, não uso em todos os projetos, mas alguns projetos específicos eu uso sim, tá? Acho que é isso, acho que acabaram as perguntas, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, da live de hoje.
Todas as quintas-feiras eu tô aqui fazendo uma live, perguntas e respostas. Então, se você tiver dúvidas, mande. Se você não tá no meu canal do Telegram, você pode entrar no meu canal do Telegram e eu abro lá um dia antes da live para que vocês possam colocar as suas dúvidas. Então, além da caixinha de perguntas que eu deixo aqui nos stories, também pode colocar lá. Ou você também pode deixar aqui na caixinha de perguntas dos stories, que eu abro, aliás, todos os dias. Então, se sinta à vontade para mandar a sua pergunta, seu questionamento, porque eu sempre vou aproveitar aqui na live para falar um pouquinho mais sobre, certo? Quero agradecer então a presença de todos vocês e já convidá-los para os aulões de terça-feira. Aqui é uma live curtinha, né? São temas rápidos, mas todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, eu faço uma aula bem aprofundada no YouTube sobre temas variados. Então, terça-feira agora, a última, né? Antes de ontem, foi sobre como iluminar ambientes integrados. Antes disso, eu já fiz fiz um tutorial completo sobre perfis de LED, por exemplo. Já falei sobre etapas de projeto de iluminação, sobre como iluminar determinados tipos de ambientes. São assuntos variados. Então, toda terça-feira é um assunto diferente no meu canal do YouTube. Então, você entra lá no canal, você se inscreve, você também consegue entrar no grupo de alunos para receber acesso às informações. Terça-feira que vem tem mais e também quinta-feira que vem tem mais live de perguntas e respostas. Obrigada, fico contente com a participação de vocês. Até a próxima vez, então. Um beijo. Tchau, tchau.